Ok, vamos lá, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso canal, né, o Observador, dando uma olhada agora nesse relatório que saiu no governo dos Estados Unidos, no Departamento de Estado, um relatório sobre as condições de liberdades individuais, direitos humanos, liberdades à propriedade no Brasil, que, pelo que saiu no relatório, estão indo ladeira abaixo. O Brasil está sob ataque, os cidadãos brasileiros estão sob ataque nas suas liberdades individuais, né? Essa é a verdade. O Brasil está no meio de um relatório enorme, inclusive de outros países, né? E tem uma parte que avalia o Brasil fazendo muitas críticas ao STF, a Suprema Corte, que meio que está presidindo o Brasil. A verdade é essa, né? O Lula não está presidindo o Brasil porque ele não tem cabedal para isso. Ele não foi eleito. Ele foi retirado da prisão depois de ter sido condenado em 3 instâncias e colocado de forma artificial, transplantado na cadeira da presidência da República. Então ele é um presidente completamente sem apoio. É um ex-cadeia, é um X9, né? Como diziam, que ele era caguete lá da ditadura militar, dentro dos sindicatos do ABC Paulista, né? No início dos anos 80. E não mudou muita coisa, né? Eles fazem também, nesse relatório, muitas críticas ao Alexandre de Moraes, que já está magnetizado pelo Mr. Magneto Trump, né? E também ao Luiz Ignorácio Mula da Pinga. Está falando que a situação dos direitos humanos no Brasil sofreu um declínio muito grande ao longo do ano, desse ano agora, 2025, né? Aí continua o relatório. Os tribunais tomaram medidas amplas e desproporcionais para minar a liberdade de expressão, a liberdade na internet, bloqueando o acesso de milhões de usuários a informações. No caso do X, que o senhor Alexandre de Moraes tirou do ar no ano passado, um absurdo. Você remover uma plataforma digital com milhões de usuários do ar. 30 milhões de usuários tem o X no Brasil. Você remover, mandar desligar a plataforma. Gente, é bizarro. E a gente sabe que depois que a sua pressão dá um pico, para sempre ela vai registrar aquele pico, né? Ela vai setar um pico, né? Digamos que a sua pressão tenha subido. A sua pressão arterial subiu. Saiu do 12 por 8, né? Foi para 14, 15 por 9, pronto. Aí o nosso organismo, ele estabelece esse pico como novo teto. Alexandre de Moraes tirou o Rumble do ar, já era o teto. Vou tirar uma plataforma inteira do ar, com milhões de seguidores. E depois tirou o X do ar, que é a maior de todas, né? E agora o X é o novo teto. Agora ele pode tirar o YouTube do ar, não pode? Pode tirar o Facebook, pode desligar o WhatsApp. Porque o problema nem são as plataformas, na minha opinião, essas onde você posta foto, vídeo, etc. O problema é o WhatsApp, que era o telefone antigamente, né? Você conversava com as pessoas, contava fofoca. Ah, você viu quem saiu com fulana? Olha, era a tia do telefone. A tia da Telerge, a tia da Telesp, a tia da Telemig, da Teleste. Hoje é o WhatsApp, gente. Você cria um grupo aqui, como era o 145, aquele multiconversa que tinha nos anos 80, lembram? E você divulgava uma festa e ia todo mundo para a festa, lá 40 anos atrás. Agora é a mesma coisa aqui. Só que agora está, né, na era digital a coisa. Para ele derrubar o WhatsApp também, o que custa? Nada, né? Aí está falando de assédio moral, né? Tem muita gente sofrendo assédio moral, inclusive dentro do gabinete do Alexandre de Moraes, né? Com aquele juiz que foi assediado moralmente pelo Alexandre de Moraes, que não conseguia dormir, de tanta pressão que tinha dentro do TSE durante as eleições do ano passado e depois, né, no STF, no gabinete do Alexandre de Moraes, para prender aquelas pessoas, aqueles 1.500 golpistas, né? Como é que pode? 1.500 golpistas sem arma, sem força armada, sem tanque, sem nada. 1.500 golpistas. Né? E o cara sofrendo assédio moral lá dentro do gabinete do cara. Pediu para cagar e saiu, pediu demissão. Como o Eduardo Talhaferro, que pediu também para sair, foi embora para a Itália com medo de morrer. Porque, né? No Brasil a gente sabe como é que é, né? Aqui na América Latina é assim, se o cara tá perturbando o esquerdopata, o comunista, ele mete uma faca na sua barriga, um tiro na sua cabeça.
Sorte de quem sobrevive à facada na barriga. Tem gente que não sobrevive a 2, 3 tiros na cabeça, né? Né, Petro? É. Aí continua. O governo minou o debate democrático ao restringir o acesso a conteúdo online. Tá falando das plataformas digitais americanas, tá? Tá falando do Google, da Meta, do Facebook, tá falando do Instagram, tá falando do Rumble, do Getter, da Truth Social, tá vendo? Tem nada a ver com o Bolsonaro ainda, hein? Esses conteúdos dessas plataformas digitais que são ameaças à democracia. O que é isso? O que é ameaça à democracia, gente? O que significa isso? A democracia ela tem que se sustentar por si mesma. Se a democracia não tem uma autossustentação, ela já não é democracia nenhuma, concorda? Se você precisa de alguém para salvar a democracia, você não tem democracia? Uai! Me explica essa antilógica aí dessa sentença. Se tem que haver um salvador de alguma coisa da democracia, porque a democracia não existe. Concorda? Tem uma frase do professor Olavo de Carvalho falando sobre a democracia, gente, que é bizarro de inteligente, assim, né? Essa inteligência do Olavo de Carvalho, que é incrível, né? Depois procurem aí. É o Olavo de Carvalho falando sobre democracia, cara, é incrível. Aí o relatório ainda do Departamento de Estado coloca o presidente Luiz Ignorácio Mula da Pinga como antissemita, antijudeu, nazista, né? Nazista mesmo. Ainda fala sobre desproporcionalidade na supressão das liberdades individuais de apoiadores do Jair Bolsonaro, dos bolsonaristas, da direita, conservadora, cristãos, católicos, judeus, né? É o que a gente está vendo, tá? Inclusive com relatórios citando o aumento de casos de antissemitismo no Brasil nesses últimos anos por conta das falas do Lula. O cara tem que entender que ele é presidente da República. Se você é presidente da República, o filho de uma égua, você é presidente de todo mundo. Você não é presidente só de quem votou em você, não. Presta atenção. Aí tu vai falar mal de judeu, mas quem fala mal de judeu termina mal. Termina lá no Tártaro, abaixo do Hades. Se é que havia inferno lá na mitologia grega, né? Aí continua dizendo aqui que boicotou. O relatório fala que Alexandre de Moraes, o STF, o governo Lula, etc., boicotaram jornalistas, políticos eleitos, muitas vezes em processo secreto, sem garantia do devido processo legal. O governo também suprimiu discursos politicamente desfavoráveis durante a eleição do ano passado, né? A gente viu como é que foi, né? A esquerda pode falar o que quiser, a direita não, tira do ar. Aconteceu agora com o Felca. O Felca mandou o vídeo dele falando sobre reality shows sensuais com crianças, com meninas, reality show de meninas de biquíni, de maiô, ou sem, né? E acusando o Ítalo Santos, que é um influencer lá do Nordeste, de promover esses shows de YouTube com crianças de menor, etc., né? Quem já tinha feito essa denúncia antes foi a Antônia Fontinelli, gente. Antônia Fontinelli já tinha feito esse tipo de denúncia no YouTube uns 2 anos atrás e a justiça mandou tirar do ar. Que era mentira, fake news, não sei o que lá. Agora o Felca fez com 40 milhões de visualizações no YouTube, um vídeo de 50 minutos e tá no ar. Né? O Felca tá no ar. Mas a Antônia Fontinelli tiraram do ar. Né? Você vê como é que estão as coisas no Brasil? Completamente desbalanceada, gente. Se está desse jeito, alguém tem que tomar uma providência. Se o Congresso não faz nada, a Câmara tenta, mas não consegue. O Senado, que poderia fazer impeachment, não faz porra nenhuma. Alcolumbre parece que está com um problema lá com Alexandre de Moraes. A gente sabe que o Alcolumbre tem algum problema, algum rabo comprido, pegando fogo, e não pode fazer nada. Né? A não ser que ele seja removido da presidência do Senado, né? Aí continua que o governo também suprimiu discursos politicamente desfavoráveis, alegando discurso de ódio. É ataque à democracia, discurso de ódio. Cara, pelo amor de Deus, que essa nomenclatura vai entrar para a história, como ridículo que é. É tão ridículo essa coisa woke, discurso de ódio. O que é discurso de ódio, gente? Todo ser humano odeia todo mundo odeia todo mundo ama todo mundo. É uma confusão. Sempre foi desse jeito. Você acha que vai mudar alguma coisa? Você criar essas frasezinhas de efeito vai mudar alguma porra? Discurso de ódio. Que encheção de saco. Porra, mano.
termo vago e desvinculado do direito internacional dos direitos humanos, do direito internacional dos direitos humanos, segundo o relatório. Né? Aí, gente, parte do relatório menciona um período de 38 dias em que o X ficou fora do ar. Eu achei que eram 14. Pô, perdão, hein? 38 dias que o Alexandre de Moraes tirou o Twitter do ar, o X do Elon Musk, ainda colocando multas na Starlink, que é aquela antena de internet via satélite da Starlink, com os foguetes, os satélites da SpaceX. Como ele não podia multar o X, porque o X não é obrigado a ter escritório no Brasil, e a Starlink tem escritório no Brasil para poder vender as antenas e os pacotes de internet via satélite, ele multou a outra empresa do cara. Empresas americanas que não podem ser multadas dentro de um ordenamento jurídico brasileiro. Gente, cara, é muita bizarrice. E ninguém fazendo nada, né? E fala ainda o relatório. Outras empresas, aqui, deixa eu colocar aqui pra gente ver. Outras empresas de mídia social, como Rumble, Getter, Truth Social, que pertence a Trump Media, o Getter, né? Foram sujeitas a ordens semelhantes de remoção de conteúdo. O Alexandre de Moraes mandava um e-mail lá pro Facebook, remove o conteúdo de fulano, ou remove o fulano. Por e-mail. Ele não pode fazer isso. É um instrumento chamado carta rogatória. É que a justiça de um país fala com a justiça do outro. É um instrumento internacional que todos os países do mundo têm para quando há um problema judicial com alguém contra uma outra pessoa em outro país. É por carta rogatória, gente. Não é por e-mail, nem por telefone, nem por WhatsApp. Tira do ar fulano, hein, ô Mark Zuckerberg. Bicho, é bizarro. E não tem ninguém falando nada. A imprensa bate palma. Alexandre de Moraes, salvador da democracia. Cara, é bizarro. Essa ampla repressão bloqueou o acesso dos brasileiros à informação e pontos de vista sobre uma série de questões nacionais e globais, alegou o Departamento de Estado americano. E termina, gente, falando da faixa de Gaza, falando da guerra de Israel, que se defende contra um ataque terrorista. Olha só que bizarro. E Lula chamando os caras de nazistas. Num antissemitismo, incitação antissemita, quando Lula fala que Netanyahu é nazista. Hein? Não é bizarro? É bizarro, não é? Cara, após a resposta militar de Israel em Gaza, aqueles ataques terroristas lá de 2023, 7 de outubro de 2023, que em proporção foi maior do que os ataques do 11 de setembro nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas, né? Só comparar a população israelense, a população americana, 3.800 pessoas no World Trade Center e 1.500, 1.200 pessoas no ataque do Hamas ao território israelense, em kibbutzes e etc. Né? Ela é kibbutzim, né? O plural de kibbutz é kibbutzim. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 18 de fevereiro daquele ano, declarou que o que está acontecendo na faixa de Gaza é genocídio e comparou os judeus a Hitler. Então, gente, é isso aí. Vamos lá, vamos acompanhar a repercussão desse relatório. Aliás, está repercutindo na mídia brasileira toda, mas tem muita gente também passando pano. Relatório dos Estados Unidos usa táticas de fake news, segundo a Globo aí, corroborando o que dizem os bandidos do governo do Mula, né? Aí tem o Matheus Leitão aqui, que é ridículo, né? Aqui, ó. Meu Deus, mamãe agora é da academia. Ai, mamãe agora é imortal. Quem sabe você será o próximo imortal, hein? Jesus, olha, Machado de Assis deve estar revirando-se no túmulo depois que você bota uma retardada dessa na academia, gente. A nova mentira do governo Trump sobre Lula e Moraes. Ô, Matheus Leitão, ele já está magnetizado e Lula vai ser magnetizado também. Então esquece, meu filho. Ai, ai. É isso aí, seu Alexandre. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E vamos fazer outros vídeos falando sobre esse relatório. Ele é extenso, é um relatório sobre direitos humanos em vários lugares do mundo e, né, esse recorte é sobre o Brasil, que é o que nos interessa, né? Vamos em frente, pessoal. Valeu, muito obrigado. Deixa um like, se inscreve no canal. Se inscreve aí para me ajudar. Valeu, obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.